Filho e do Espírito Santo. Amém. A graça de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor do Pai e a comunhão do Espírito Santo estejam convosco. Bendito seja Deus, no amor de Cristo. Meus irmãos, por Jesus Cristo temos tudo, temos a salvação. E Cristo está na Eucaristia para sempre, até à Eucaristia perene. Nós estamos aqui reunidos na tarde desta Quinta-feira Santa para fazer aquilo que Jesus Cristo fez quando instituiu por nosso amor, para a nossa salvação, para a nossa proteção, este augusto sacramento. E por isso também, na Quinta-feira Santa, nós temos o nosso olhar posto nos sacerdotes, por quem nos vem a Eucaristia. Queria saudar hoje, de uma maneira especial, o Padre Jorge e o Padre António, que estão a concelebrar nesta missa. E queria também, por extensão, saudar todos aqueles que na comunidade servem em ministérios mais ligados à Eucaristia, como a Irmandade do Santíssimo Sacramento, as Irmandades do Santíssimo Sacramento, da Paróquia dos Mártires e da Paróquia do Sacramento. Queria saudar os acólitos e queria saudar os ministros extraordinários da Sagrada Comunhão e todos aqueles que no dia-a-dia cuidam da Igreja, cuidam do altar, cuidam de tudo, de todos estes objetos litúrgicos que servem para a celebração da Eucaristia. Preparemos-nos para celebrar estes santos mistérios, pedindo a Nosso Senhor que perdoe os nossos pecados. Deus Todo-Poderoso, tenha compaixão de nós, perdoe os nossos pecados e nos conduza à vida eterna. Senhor Deus, Rei do
Oremos. Senhor nosso Deus, que nos reunistes para celebrar a ceia santíssima em que o vosso Filho unigênito, antes de se entregar à morte, confiou à Igreja o sacrifício e o banquete da nova e eterna aliança. Fazei que recebamos neste grande sacramento a plenitude da caridade e da vida. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, que é Deus e convosco vive e reina na unidade do Espírito Santo por todos os séculos dos séculos. Leitura do livro do Êxodo. Naqueles dias, o Senhor disse a Moisés e a Arão, na terra do Egito: Este mês será para vós o princípio dos meses. Fareis dele o primeiro mês do ano. Falai a toda a comunidade de Israel e dizei-lhe: No dia 10 deste mês, procure cada qual um cordeiro por família, uma res por cada casa. Se a família for pequena demais para comer um cordeiro, junte-se ao vizinho mais próximo, segundo o número de pessoas, tendo em conta o que cada um pode comer. Tomareis um animal sem defeito, macho e de 1 ano de idade. Podeis escolher um cordeiro ou um cabrito. Deveis conservá-lo até ao dia 14 desse mês. Então, toda a Assembleia da Comunidade de Israel o imolará ao cair da tarde. Recolherão depois o seu sangue, que será espalhado nos 2 umbrais e na padieira da porta das casas em que o comerem. E comerão a carne nessa mesma noite. Comê-la-ão assada ao fogo, com pães ázimos e ervas amargas. Quando o comerdes, tereis os rins cingidos, sandálias nos pés e cajado na mão. Comereis a toda a pressa. É a Páscoa do Senhor. Nessa mesma noite, passarei pela terra do Egito e hei de ferir de morte, na terra do Egito, todos os primogênitos, desde os homens até aos animais. Assim exercerei a minha justiça contra os deuses do Egito, eu, o Senhor. O sangue será para vós um sinal nas casas em que estiverdes. Ao ver o sangue, passarei adiante, e não sereis atingidos pelo flagelo exterminador, quando eu ferir a terra do Egito. Esse dia será para vós uma data memorável, que haveis de celebrar com uma festa em honra do Senhor. Festejá-lo-eis de geração em geração, como instituição perpétua. Palavra do Senhor. Graças a Deus.
Como agradecerei ao Senhor tudo quanto Ele me deu, e levarei o cálice da salvação, invocando o nome do Senhor. O cálice de bênção é comunhão do sangue de Cristo. É preciosa aos olhos do Senhor a morte dos seus fiéis. Senhor, sou vosso servo, filho da vossa serva, quebrastes as minhas cadeias. O cálice de bênção é comunhão do sangue de Cristo. Oferecer-vos-ei um sacrifício de louvor, invocando o Senhor o vosso nome. Cumprirei as minhas promessas ao Senhor, na presença de todo o povo. O cálice de bênção é comunhão do sangue de Cristo. Primeira leitura da Epístola do apóstolo São Paulo aos Coríntios. Irmãos, eu recebi do Senhor o que também vos transmiti. O Senhor Jesus, na noite em que ia ser entregue, tomou o pão, dando graças, partiu e disse: isto é o meu corpo, entregue por vós. Fazei isto em memória de mim. Do mesmo modo, no fim da ceia, tomou o cálice e disse: este cálice é a nova aliança do meu sangue. Todas as vezes que o beberdes, fazei-o em memória de mim. Na verdade, todas as vezes que comerdes deste pão e beberdes deste cálice, anunciareis a morte do Senhor até que ele venha. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Grandes e admiráveis são as vossas obras, Senhor. Grandes e admiráveis são as vossas obras, Senhor. Dou-vos o mandamento
O Senhor esteja convosco. Deus está no meio de nós. Evangelho de Nosso Senhor Jesus Cristo, segundo São João. Glória a vós. Antes da festa da Páscoa, sabendo Jesus que chegara a sua hora de passar deste mundo para o Pai, ele que amara os seus que estavam no mundo, amou-os até ao fim. No decorrer da ceia, tendo já o demónio metido no coração de Judas Iscariotes, filho de Simão, a ideia de o entregar, Jesus, sabendo que o Pai lhe tinha dado toda a autoridade, sabendo que saíra de Deus e para Deus voltava, levantou-se da mesa, tirou o manto e tomou uma toalha que pôs à cintura. Depois deitou água numa bacia e começou a lavar os pés dos discípulos e a enxugá-los com a toalha que pusera à cintura. Quando chegou a Simão Pedro, este disse: Senhor, tu vais lavar meus pés? Jesus respondeu: O que estou a fazer não o podes entender agora, mas compreendê-lo-ás mais tarde. Pedro insistiu: Nunca consentirei que me laves os pés. Jesus respondeu-lhe: Se não te os lavares, não terás parte comigo. Simão Pedro replicou: Senhor, então não somente os pés, mas também as mãos e a cabeça. Jesus respondeu-lhe: Aquele que já tomou banho está limpo, não precisa de lavar senão os pés. Vós estáis limpos, mas não todos. Jesus bem sabia quem o havia de entregar. Foi por isso que acrescentou: Nem todos estáis limpos. Depois de lhes lavar os pés, Jesus tomou o manto e pôs-se de novo à mesa. Então disse-lhes: Compreendeis o que vos fiz? Vós chamais-me Mestre e Senhor, e dizeis bem porque o sou. Se eu que sou Mestre e Senhor vos lavei os pés, também vós deveis lavar os pés uns aos outros. Dei-vos o exemplo para que, assim como eu fiz, vós façais também. Palavra da salvação. Glória a vós. Meus irmãos, a primeira leitura lembrava-nos alguns preceitos que dizem respeito à celebração da ceia pascal. E insistia sobretudo neste preceito do Cordeiro Pascal, descrevia como deveria ser o cordeirinho sem defeito, e depois o que é que se deveria fazer com o cordeirinho? Deveria matar-se, sangrar-se e com o sangue pintar a soleira da porta. E o anjo exterminador, em recordação daquilo que se passou no Egito, o anjo exterminador saltaria por cima das casas cuja porta tivesse assim assinalada. O sangue daquele cordeiro, que depois seria comido pela família,
muitas vezes por uma família alargada, aos vizinhos que estavam sozinhos, àqueles que não tinham possibilidade de ter um cordeiro pascal, era sinal de proteção, de salvação. O anjo exterminador entrou na casa daqueles que não estavam, nas casas que não estavam assinaladas, e as pessoas, os primogénitos, morreram. Ao contrário, passando por estas casas, as pessoas foram protegidas, ficaram livres daquela tragédia. O sangue do cordeiro, do cordeirinho, comido na Páscoa judaica, é sinal do sangue derramado por Nosso Senhor Jesus Cristo. Nós, cada vez que celebramos a Eucaristia, celebramos esta entrega de Cristo que foi até ao fim. Entregou-se totalmente, derramou o seu sangue até à última gota, para nos proteger, para nos salvar. E cada vez que nós celebramos a Eucaristia, submetemos-nos a esta proteção de Nosso Senhor. Muitas vezes nós participamos na Eucaristia por esta e por aquela intenção, pelas intenções dos vivos e dos defuntos. Muitas vezes vimos à Eucaristia para que Nosso Senhor seja a nossa força, para que Nosso Senhor, alimentando-nos, nos eucaristize, nos configure com Ele, estabeleça uma comunhão de vida com Ele. Participamos na Eucaristia pedindo a Nosso Senhor a graça de sermos livres de todas as tentações, de tudo aquilo que nos pode conduzir à morte. Meus irmãos, o sangue do Cordeiro Pascal, do Cordeirinho, foi proteção e salvação para o povo de Israel. Quanto mais o sangue derramado por Cristo, quanto mais a Eucaristia que atualiza esta entrega de Cristo por nós, não será para nós a proteção que nós precisamos. Como podemos nós, ou como poderíamos nós, passar sem a Eucaristia? E, irmãos, bem o sabemos, a Eucaristia está intimamente ligada a Cristo. A Cristo que, presente nos sacerdotes, nos torna presente. A atualiza para nós. E por isso, irmãos, se há muitas coisas pelas quais nós sempre temos que dar graças na Eucaristia temos que dar graças, muitas graças, pelo sacerdócio católico, temos que dar muitas graças a Deus pelos sacerdotes que temos, e temos que pedir a Nosso Senhor que os proteja e que os ajude. E temos, porque não podemos passar sem os sacerdotes, porque não podemos passar sem a Eucaristia, pedir constantemente a Nosso Senhor que suscite na sua Igreja as vocações que são necessárias para que aquilo que é absolutamente vital para a nossa vida, para a nossa salvação, para a nossa comunhão desde já com Cristo e para a nossa participação à mesa do Reino, continue. Já nesta leitura do livro do Êxodo, se recordava uma condição para a celebração da Eucaristia. Quando exortava à comunhão de mesa com aqueles que não tinham o cordeiro para celebrar, que estavam sozinhos, que
que não tinham outra possibilidade senão associar-se a uma família que tivesse o Cordeiro Pascal. E assim, a Eucaristia está intimamente ligada aos sacerdotes, também está intimamente ligada à caridade, à comunhão com os irmãos. A Eucaristia que estabelece a nossa comunhão com Cristo deve levar-nos à comunhão com os irmãos. E por isso, na Quinta-feira Santa, nós celebramos a instituição da Eucaristia, a proteção que precisamos, celebramos o sacerdócio, sem os quais, por disposição de Cristo, não teríamos acesso à Eucaristia, e celebramos o mandamento novo, o amor aos irmãos, o amai-vos uns aos outros como Cristo nos amou. Depois a segunda leitura, tirada da primeira Epístola de São Paulo aos Coríntios e o Evangelho, são como que o retrato, a fotografia e a radiografia da Eucaristia. São Paulo, nesta primeira carta aos Coríntios, que é anterior aos Evangelhos, diz-nos como é que a comunidade cristã celebrava a Eucaristia. É certo que os Evangelhos sinóticos, São Mateus, São Marcos e São Lucas, põem diante de nós também esta descrição da instituição da Eucaristia. A palavra que aquele que representava Jesus Cristo dizia para o milagre da transubstanciação, para que o pão e o vinho se transformasse verdadeiramente no corpo e sangue de Cristo. São Paulo não leu esta descrição nos Evangelhos, porque ainda não estavam escritos. Mas ouviu muitas vezes esta descrição, possivelmente até da boca daqueles que depois vieram a ser os instrumentos de Nosso Senhor, os autores sagrados para escrever os Evangelhos. Este mandato de Nosso Senhor, continuarmos a fazer até ao final dos tempos aquilo que Ele fez na Eucaristia, na certeza de que aquilo que fazemos é aquilo que Jesus Cristo fez na última ceia, começou imediatamente a ser feito. Com toda a precisão, São Paulo nos diz aquilo que recebeu da tradição e que continuou a fazer e que a Igreja continuou a fazer. Curiosamente, lemos nesta missa da instituição da Eucaristia uma passagem do Evangelho de São João, o quarto Evangelho, que não traz o retrato da Eucaristia, que não nos diz aquilo que Jesus Cristo fez e disse no cenáculo, na casa de Maria, onde Jesus Cristo celebrou a primeira Eucaristia. Maria, mãe do evangelista São Marcos, uma mulher notável entre os cristãos e que dispôs da sua casa para que os cristãos se reunissem habitualmente. São João, como sabeis, escreveu o Evangelho já tardiamente, já no final do século I, já quando todos os outros apóstolos tinham sido mortos,
já quando a Igreja, há muitos anos, fazia aquilo que Jesus Cristo fez na última ceia. Toda a gente já sabia. Não era preciso São João vir dizê-lo de novo. Estava nos outros evangelhos, estava em São Paulo, estava na memória de todos. Todos sabiam como é que acontecia este milagre da Eucaristia. E por isso ele limita-se a fazer radiografia, a dizer-nos o que é a Eucaristia, não nos gestos, não nas palavras, mas aquilo que é a Eucaristia por dentro, aquilo que é o coração da Eucaristia. O coração da Eucaristia é o mandamento novo. Este ano nós não repetimos este gesto a que São João alude, este gesto do lava-pés, e de certo modo com uma vantagem. Nós poderíamos pensar que o coração da Eucaristia era mesmo lavar os pés. Esse gesto um bocado esdrúxulo para a mentalidade do nosso tempo. Não precisamos de lavar os pés uns aos outros. Mas era um gesto carregado de significado para a mentalidade judaica. Lavavam os pés os escravos. Os escravos lavavam os pés aos seus senhores, lavavam os pés àqueles que eram visitas da casa. Hoje, nós, mais do que nos fixarmos no gesto, precisamos de nos fixar naquilo que o gesto significa. Lavar os pés ao irmão é cuidar do irmão. Lavar os pés ao irmão é proteger o irmão. Lavar os pés ao irmão é honrar pai e mãe, é cumprir os mandamentos, é ser solícito, é ajudar, é fazer o possível para que o irmão viva integrado, para que o estrangeiro se sinta bem entre nós. Portanto, irmãos, é isto o coração da Eucaristia. É esta comunhão de vida com Cristo que gera a comunhão de vida com o irmão. A Eucaristia, irmãos, é absolutamente necessária para que nós permaneçamos na cepa, para que o ramo que nós somos esteja enxertado na cepa que é Cristo, para que a vida de Cristo passe pela nossa própria vida, para que os nossos gestos sejam os gestos de nosso Senhor Jesus Cristo. Este dia em que celebramos a instituição da Eucaristia é um dia também em que somos convidados a pensar que Cristo, que se torna presente no altar, continua presente na Eucaristia, no sacrário, para a nossa contemplação, para a nossa adoração. Papa João Paulo II, São João Paulo II, quando falava da Eucaristia, costumava falar da realidade da Eucaristia, da verdade da Eucaristia, daquilo que a Eucaristia é de facto.
Cristo. É Cristo para nós. E costumava falar também da relação pessoal que nós devemos ter com Cristo presente na Eucaristia. Hoje é a altura de nós, contemplando a Eucaristia, pensarmos se Cristo se dá a todos, mas se dá a mim também. É para mim, é para a minha salvação que Jesus Cristo se entregou e se entrega cada vez que nós celebramos a Eucaristia. Agradecermos pessoalmente a Nosso Senhor Jesus Cristo, os padres que Ele nos envia para celebrarmos a Eucaristia. Claro que eles não celebram a Eucaristia só para mim, celebram a Eucaristia para todos, mas celebram-na também para mim, como se eu fosse o único. Pascal converteu-se quando se deu conta que uma gota do sangue de Cristo foi derramada por ele próprio. Irmãos, ao alegrar-nos com este grande acontecimento, com esta presença de Cristo para nós, para todos nós, sejamos capazes de interiorizar e agradecer pessoalmente a Cristo aquilo que fez por nós, aquilo que faz por mim, o estar presente para mim, o proteger-me a mim, o querer-me a mim como se eu fosse verdadeiramente o único. Irmãos e irmãs, elevemos as nossas súplicas ao Senhor Jesus, que lavou os pés aos apóstolos e nos deu o sacerdócio e a Eucaristia, dizendo com toda a confiança: Cristo, ouvi-nos. Pelas igrejas fundadas pelos apóstolos e pelas comunidades locais que lhes sucederam, para que celebrem santamente a Eucaristia, oremos. Pelo Papa Francisco e pelos bispos, presbíteros e diáconos escolhidos para o sacerdócio e o ministério, para que façam o que Jesus fez aos seus discípulos, oremos. Cristo, ouvi-nos. Pelos acólitos, leitores e catequistas, e por todos os que adoram Jesus Cristo, para que o imitem nas palavras e nas obras, oremos. Cristo, ouvi-nos. Por todos aqueles que vivem sem amor, abandonados, esquecidos e rejeitados, para que encontrem o carinho que lhes falta, oremos. Cristo, ouvi-nos. Por todos nós que celebramos esta Páscoa, para que a comunhão do corpo e sangue de Jesus nos leve um dia a participar na Páscoa eterna, oremos. Cristo, ouvi-nos. Senhor Jesus Cristo, que nos deixastes o mandamento novo do amor, e por herança a vossa Igreja e a Eucaristia, dai-nos a graça, ao celebrarmos esta ceia santíssima, de passar convosco deste mundo para o Pai, vós que viveis e reinais por todos os séculos dos séculos. Amen.
da verdade e do amor. Anuncia a certeza de um caminho, aproxima os que vivem sem esperança. Dou-vos um mandamento novo, que vos amais uns aos outros, como eu vos Orai, irmãos, para que o meu e vosso sacrifício seja aceito por Deus Pai Todo-Poderoso. Seja o Senhor por teus mãos este sacrifício, para a honra e glória do seu nome, por nosso bem e toda a Santa Igreja. Concedei-nos, Senhor, a graça de participar dignamente nestes mistérios, pois todas as vezes que celebramos o memorial deste sacrifício, realiza-se a obra da nossa redenção. Por Cristo nosso Senhor. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Corações ao alto. O nosso coração está em Deus. Demos graças ao Senhor nosso Deus. É nosso dever, é a nossa salvação. Senhor Pai Santo, Deus eterno e onipotente, é verdadeiramente nosso dever, é a nossa salvação, dar-vos graças sempre e em toda a parte por nosso Senhor Jesus Cristo. Verdadeiro e eterno sacerdote, oferecendo-se como vítima de salvação, instituiu o sacrifício da nova e eterna aliança e mandou que o celebrássemos em sua memória. O seu corpo, por nós imolado, é alimento que nos fortalece, e o seu sangue, por nós derramado, é bebida que nos purifica. Por isso, com os anjos e os arcanjos, os tronos e as dominações, e todos os coros celestes, proclamamos a vossa glória, cantando numa só voz. Santo, santo é o Senhor, Deus do universo. O céu e a terra proclamam a vossa glória. Hosana nas alturas, Hosana nas alturas. Bendito que vai em nome do Senhor. Hosana nas alturas, Hosana nas alturas. Pai de infinita misericórdia, humildemente vos suplicamos por Jesus Cristo, vosso Filho, nosso Senhor, que vos digneis aceitar e abençoar estes dons, esta oblação pura e santa. Nós vos oferecemos pela vossa Igreja, santa e católica. Dai-lhe a paz e congregai-a na unidade. Defendei-a e governai-a em toda a terra, em comunhão com o vosso servo o Papa Francisco, o nosso Patriarca Rui e todos os bispos que são fiéis à verdade e professam a fé católica e apostólica. Lembrai-vos, Senhor, dos vossos
servo e de todos os que estão aqui presentes, cuja fé e dedicação ao vosso serviço bem conheceis. Por eles nós vos oferecemos e também eles vos oferecem sacrifício de louvor por si e por todos os seus, pela redenção das suas almas, para a salvação e segurança que esperam, ó Deus eterno, vivo e verdadeiro. Em comunhão com toda a Igreja, ao celebrarmos o dia santíssimo em que nosso Senhor Jesus Cristo se entregou por nós, veneramos a memória da gloriosa sempre Virgem Maria, Mãe do nosso Deus e Senhor Jesus Cristo, e também a de São José, seu esposo, e dos bem-aventurados apóstolos e mártires, São Pedro e São Paulo, André, João e Paulo, Cosme e Damião e todos os santos, por seus méritos e orações, concedei-nos em tudo e sempre auxílio e proteção. Aceitai benignamente, Senhor, a oblação que nós, vossos servos, com toda a vossa família vos apresentamos. Dai a paz aos nossos dias, livrai-nos da condenação eterna e contai-nos entre os vossos eleitos. Santificai, Senhor, esta oblação com o poder da vossa bênção e recebei-a como sacrifício espiritual perfeito, de modo que se converta para nós no corpo e sangue de vosso amado Filho, nosso Senhor Jesus Cristo. Na véspera da sua paixão, ele tomou o pão em suas santas e adoráveis mãos e, levantando os olhos ao céu, para vós, Deus, seu Pai Todo-Poderoso, dando graças, vos bendisse, partiu e deu aos seus discípulos, dizendo: tomai todos e comei. Isto é o meu corpo, que será entregue por vós. De igual modo, no fim da ceia, tomou este sagrado cálice em suas santas e adoráveis mãos e, dando graças, vos bendisse e deu aos seus discípulos, dizendo: tomai todos e bebei. Este é o cálice do meu sangue, o sangue da nova e eterna aliança, que será derramado por vós e por todos para a remissão dos pecados. Fazei isto em memória de mim. Mistério da fé. Anunciamos, Senhor, a vossa morte, proclamamos a vossa ressurreição. Vinde, Senhor Jesus. Celebrando agora, Senhor, o memorial da bem-aventurada paixão do Senhor Jesus Cristo, do vosso Filho nosso Senhor, da sua ressurreição de entre os mortos e da sua gloriosa ascensão aos céus. Nós, vossos servos, com o vosso povo santo, dos próprios bens que nos destes, oferecemos à vossa divina majestade o sacrifício perfeito, santo e imaculado, o pão santo da vida eterna e o cálice da eterna salvação. Olhai com benevolência e agrado para esta oferenda e dignai-vos aceitá-la, como aceitastes os dons do justo Abel, vosso servo, o sacrifício de Abraão, nosso pai na fé, e a oblação pura e santa do sumo sacerdote Melquisedeque.
Humildemente vos suplicamos, Deus Todo-Poderoso, que esta oferenda seja apresentada pelo vosso santo anjo no altar celeste, diante da vossa divina majestade, para que todos nós, participando deste altar pela comunhão do Santíssimo Corpo e Sangue do vosso Filho, alcancemos a plenitude das bênçãos e graças do céu. Lembrai-vos, senhores, dos vossos servos e servas, que partiram antes de nós, marcados com o sinal da fé, e agora dormem o sono da paz. Concedei-lhes, senhores, a eles e a todos os que descansam em Cristo, o lugar da consolação, da luz e da paz. E a nós, pecadores, vossos servos, que esperamos na vossa infinita misericórdia, admiti-nos também na Assembleia dos Bem-aventurados Apóstolos e Mártires, João Batista, Estevão, Matias, Barnabé, Inácio, Alexandre, Marcelino, Pedro, Felicidade, Perpétua, Águeda, Luzia, Inês, Cecília, Anastácia e todos os santos. Recebei-nos em sua companhia, não pelo valor dos nossos méritos, mas segundo a grandeza do vosso perdão. Por nosso Senhor Jesus Cristo, criais todos os bens e lhes dais vida, os santificais e abençoais e distribuís por nós. Por Cristo, com Cristo, em Cristo, a vós, Deus Pai Todo-Poderoso, na unidade do Espírito Santo, toda a honra e toda a glória, por todos os séculos dos séculos. Amém. Fiéis aos ensinamentos do Salvador, ousamos dizer com toda a confiança: Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Livrai-nos de todo o mal, Senhor, e dai ao mundo a paz em nossos dias, para que, ajudados pela vossa misericórdia, sejamos sempre livres do pecado e de toda a perturbação, enquanto esperamos a vinda gloriosa de Jesus Cristo, nosso Salvador. Vosso é o reino, o poder e a glória para sempre. Senhor Jesus Cristo, que disseste aos vossos apóstolos: deixo-vos a paz, dou-vos a minha paz. Não olheis aos nossos pecados, mas à fé da vossa Igreja, e dai-lhe a união e a paz segundo a vossa vontade. Vós que viveis e reinais pelos séculos dos séculos. A paz do Senhor esteja sempre convosco. Saudai-vos, irmãos, na paz e no amor de Cristo. Felizes os convidados para a ceia do Senhor.
Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Senhor, eu não sou digno que entreis em minha morada, mas dizei uma palavra e serei salvo.
obedeça a palavra do Senhor, encontrá-los para fazer o bem. Quem nele põe toda a confiança, revigora a sua força para vencer a morte. Isto é o meu corpo entregue por vós. Este é o cálice da nova aliança, no meu sangue, diz o Senhor. Fazei isto em memória de mim. Para aqueles que amas soubessem, Senhor, que não são os frutos da terra que alimentam o homem, mas a nossa palavra que conserva a vida daqueles em vós confiam. Isto é o meu corpo entregue por vós. Este é o cálice da nova aliança, no meu sangue, diz o Senhor. Fazei isto em memória de mim. Oremos. Deus Todo-Poderoso e Eterno, que hoje nos alimentastes na ceia do vosso Filho, saciai-nos um dia na ceia do Reino Eterno, por Cristo nosso Senhor. Meus irmãos, amanhã é um dia cheio, Sexta-feira Santa. Às 10h30 teremos da Igreja de São Domingos até a Igreja da Encarnação, com passagem aqui também pelos mártires e mais 7 lugares. A Via Sacra, os Passos de Jesus. É uma iniciativa, já com alguns anos, do Movimento de Comunhão e Libertação e das paróquias da Baixa Chiado. É sempre um momento, um gesto muito bonito, não apenas um gesto apostólico, porque a cidade vê uma multidão seguindo a cruz de Nosso Senhor Jesus Cristo, mas um gesto que também contribui muito para o nosso bem-estar espiritual e para a vivência da Semana Santa. Depois, à tarde, iniciaremos aqui a novena da Divina Misericórdia, esse gesto tão querido ao Papa São João Paulo II, esse legado que ele nos deixou, a devoção à Divina Misericórdia. O domingo da Divina Misericórdia é o segundo domingo da Páscoa e desde amanhã até ao sábado da oitava da Páscoa
nós faremos a novena da Divina Misericórdia, que, como disse, começaremos amanhã às 3 horas, juntamente com o Terço da Misericórdia. E depois às 3:30 da tarde teremos as cerimónias próprias de Sexta-feira Santa. Lembro também, irmãos, a renúncia quaresmal. Os envelopes estão ali para pôr as vossas economias feitas durante esta quaresma. Também lá está indicado o destino da renúncia deste ano, marcada pelo Sr. Patriarca. E transmito-vos também hoje aquele convite, um convite sentido que o Sr. Patriarca fez hoje na missa crismal, que nos mobilizemos para a celebração do jubileu diocesano, que terá lugar no dia 31 de maio, no Estoril. Portanto, o Sr. Patriarca deseja muito que seja um grande encontro da família diocesana. Claro que, além de outras atividades, o momento principal será a celebração da Eucaristia. É a Eucaristia que faz a Igreja e nós sentimos de uma maneira muito forte, sempre que celebramos a Eucaristia, e especialmente nesta missa da instituição. Vamos agora terminar a nossa celebração com o cortejo para o lugar da reposição, onde Nosso Senhor ficará para a comunhão do dia da manhã.
que vem.